Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Agora, aproveite o vídeo. Para ter paz, a mente deve estar totalmente descondicionada. É necessário compreender isso, mas não superficialmente, como uma garantia da nossa segurança e do nosso depósito no banco. A paz é um estado do espírito e não o desenvolvimento de monstruosos meios de mútua destruição para em seguida manter-se a paz pelo terror. Não é a essa paz a que me refiro. Ter a verdadeira paz no mundo é sermos capazes de viver como entes felizes, criadores, sem medo, sem que nossa segurança dependa de nenhum pensamento ou maneira determinada de viver. Para ter a paz, a mente, sem dúvida, deve estar totalmente livre de condicionamento, quer externamente imposto, quer interiormente cultivado. E pode a vossa mente, que está condicionada, porque todas as mentes estão condicionadas, pode a sua mente libertar-se dos seus próprios efeitos, dos seus próprios desejos, do seu próprio estado condicionado? O problema, portanto, é esse. Existe uma parte da mente que não esteja condicionada e possa assumir o controle e governar ou destruir a mente condicionada? Ou estará a mente totalmente condicionada, sempre e, portanto, incapacitada de agir sobre si mesma? Se a mente compreender que não pode atuar sobre si mesma, não ficará ela totalmente tranquila, sem fazer nenhum movimento com relação ao seu próprio condicionamento? Para a maioria de nós, isso implica estar em liberdade com relação a alguma coisa. Estar em liberdade com relação a uma coisa é oferecer resistência a essa coisa, e isso não é liberdade. Não estou falando da liberdade com relação a uma coisa, mas sim do ser livre. Ser livre não é tornar-se livre. Ser pacífico não é tornar-se pacífico. Não há um progresso gradual para a liberdade, para a paz. Ou somos pacíficos ou não somos pacíficos. E o que queremos averiguar é se a mente que está condicionada há séculos, há gerações e gerações, se essa mente é capaz de libertar-se. Ora, por certo, ela só pode ser livre quando não há ação da vontade. Quando ela compreende que está condicionada e nenhum esforço faz para libertar-se do seu condicionamento. Quando a minha mente sabe que a sua maneira de pensar é oriental, o que quer que isso signifique, ao compreender isso plenamente, passará ela então a pensar pelo padrão ocidental, que é outra forma de condicionamento. Ou deixará de pensar segundo qualquer padrão, sendo, portanto, livre para pensar. Considero muito importante compreender esse ponto, porque aí está a parte essencial da questão, visto que a mente condicionada jamais será capaz de descobrir o que é verdadeiro. Nunca será capaz de descobrir o que é Deus. Poderá ela projetar as suas próprias imagens, os seus próprios dogmas, as suas próprias crenças e pensar ter encontrado Deus. Mas essa ação é ainda a ação da mente, limitada e condicionada. E se vejo isso, se o percebo como um fato, será então necessária qualquer ação da minha parte? Se sei que estou cego, então o meu contato com a vida é completamente diferente, pois desenvolvo uma percepção totalmente diversa. De modo idêntico, quando sei que estou condicionado, que meu pensar é limitado e que a mente limitada, quaisquer que sejam as suas experiências, e por maiores que sejam os seus conhecimentos, é sempre limitada. Quando percebo isso, é necessária alguma ação da minha parte para quebrar essa limitação? A limitação não se quebra por si quando sei que a mente é limitada? Não há, portanto, uma libertação instantânea do condicionamento?
Acreditamos, em geral, que um procedimento analítico acarretará, por fim, a libertação da mente. E assim pensamos, por estarmos afeitos à ideia de fazer esforço, dizemos: preciso quebrar este condicionamento, preciso produzir um resultado, preciso fazer algo. O próprio eu que age, porém, ele próprio está condicionado. O eu é a mente condicionada e, portanto, não pode quebrar o condicionamento. Quando o eu, na sua totalidade, reconhece que não se pode quebrar o condicionamento, que tudo o que faço nesse sentido, disciplina, devoção, oração, enfim, qualquer esforço por parte do eu, pode quebrar alguma parte de si mesmo. Há de ser sempre limitado. Não cessa então a atividade do eu? E o findado desse esforço é o findado condicionamento. Fazei, por favor, esta experiência. Se escutar corretamente, verá que a mente nada pode fazer com relação ao seu condicionamento. Pode ela perscrutar, analisar, alcançar certos resultados, mas continua limitada. Quaisquer que forem as suas projeções, suas esperanças, suas realizações, são elas sempre o resultado de sua própria organização, seu background, e por consequência, limitadas. E quando a mente percebe isso, não se verifica a imediata cessação, sem compulsão alguma, desse eu, que está sempre a buscar, a investigar, a esperar, a obter e, portanto, sempre frustrado? Isso, em verdade, é meditação. E esta, com efeito, é de todo independente de qualquer ação da vontade. É a meditação da mente, a tranquilidade. A mente que está sempre entregue ao desejo, à consecução de algum resultado, que quer saber, que quer experimentar, nunca pode ser tranquila. E quando a mente limitada medita, quando pensa em Deus, o seu Deus e a sua meditação são muito pouco significativos. Me parece que por mais que a mente medíocre possa expandir-se, por mais que se enriqueça de saber, ela permanece medíocre, pequena, mesquinha, e seus problemas, por consequência, serão sempre insignificantes e insolúveis. O importante, pois, é que se perceba bem isso, não apenas por ouvir o que estou dizendo, mas pelo ver por vós mesmos, pela experiência direta, que a sua mente é pequena, limitada, e sendo limitada, por mais que saiba, por mais que experimente, permanecerá limitada e, portanto, jamais descobrirá o que é verdadeiro, o que é real. A realidade surge tão somente com a completa cessação do condicionamento, ou seja, quando a mente está livre, não de alguma coisa, mas livre e, portanto, tranquila. Tenho aqui algumas perguntas a que tentarei responder, ou melhor, não responder, porquanto não há respostas ou soluções, só há problemas. Veja, por favor, não estou dizendo uma coisa espirituosa ou sutil, porém uma coisa verdadeira, porque a mente que está em busca da solução de algum problema só encontrará uma solução conforme aos seus próprios desejos. Quase todos nós temos problemas e estamos sempre a lutar em busca de uma solução. É por isso que há igrejas e salões de conferências. Todos queremos encontrar, em alguma parte, uma solução, uma resposta, e é provável que a encontremos. Mas essa resposta não será a coisa real. O que é verdadeiro é o problema. Havendo compreensão do problema, temos o desaparecimento do problema. E não uma solução do problema. Preste atenção, por favor, porque isso é muito importante. É a mente mesquinha, a mente superficial, que busca uma solução, que quer saber o que acontece quando eu morro. Tem ela uma infinidade de problemas e só lhe interessam as soluções. Mas para se compreender o problema,
requer-se um espírito vigilante, não interessado em resultado, em fuga, em tapar o seu próprio vazio. A solução do problema, pois, se encontra no próprio problema. Mas é preciso que eu saiba a maneira de me aplicar ao problema. E não posso aplicar-me corretamente ao problema se desejo resolvê-lo, se desejo achar a solução, porque em tal caso a minha mente está concentrada na solução e não no problema. Considero muito importante compreender isso, que representa uma verdadeira revolução em nossa maneira de pensar. Criamos o problema com nossa maneira de pensar e depois queremos resolver o problema pelo pensar. Começamos a inquirir, apelamos para os analistas, os sacerdotes ou sabe Deus para quem mais, em busca de uma solução. Devemos, portanto, saber nos manter em presença do problema, examinando-o sem traduzi-lo, de acordo com os nossos desejos, de acordo com nossa crença, de acordo com nossa tradição. Foi a nossa tradição, a nossa crença, o nosso dogma que criou o problema. E se queremos compreender o problema, temos de estar livres de todas essas coisas e examiná-lo corretamente. Pergunta: sempre tentei ser sincero com relação aos meus ideais. Afirma, porém, que eles são destrutivos. O que você me tem para oferecer no lugar deles? Krishnamurti: há muitas coisas implicadas neste problema. A sinceridade, os ideais e se não há ideais, se há algo que se possa pôr no lugar deles. Examinemos este problema com vagar. O que se entende por sinceridade? Ser sincero com relação a alguma coisa. Se tenho um ideal, procuro viver de acordo com esse ideal. E se vivo o mais possível de acordo com esse ideal que estabeleci para mim mesmo, sou considerado uma pessoa sincera. Ora, o ideal é uma criação da minha mente, na busca de segurança, não é verdade? Tenha a bondade de seguir o que estou dizendo. Não resista. Vou continuar a viver com os seus ideais e continuar a viver com o seu especial padrão de ação. Infelizmente, e portanto, não há necessidade de resistir ao que digo, mas pode pelo menos escutar para descobrir. Tens um ideal porque ele te dá conforto. Pode ser um ideal difícil de viver, mas a própria luta para viver o seu ideal te dá satisfação, te dá um sentimento de harmonia, um sentimento de bem-estar, de respeitabilidade. Em essência, o ideal te confere segurança, por isso projeta os seus ideais. Se sou violento, não gosto desse estado de violência e projeto o ideal da não violência e sigo esse ideal. O ideal e o cultivo desse ideal me dá segurança, me dá um sentimento de bem-estar. Estou sendo sincero com o meu próprio desejo. Estou sendo sincero para com aquilo a que aspiro. Ao homem empenhado em alcançar o que deseja, chamamos nobre. Os ideais, pois, são destrutivos, porque fatores de separação, eles são a projeção dos nossos próprios desejos. Acendem o conflito entre o que sou, que é a realidade, e o que desejo ser. O ideal cria uma dualidade entre o que sou e o que deveria ser. E a esta luta entre o que sou e o que deveria ser, chamamos viver de acordo com o ideal. Temos medo de não lutar, porque uma vez que estejamos condicionados para lutar constantemente entre bem e o mal, entre o ignóbil e o nobre, dizemos: se não luto, o que acontecerá? Se nos tira o ideal, nos vemos perdidos. E por isso o interrogante quer saber o que se pode pôr no lugar do ideal. Para mim, o idealista é um homem que está lutando entre o que é
e o que deveria ser, e que está, portanto, num estado de hipocrisia. Porque o que deveria ser não é, porque dar atenção ao que deveria ser, eu só posso compreender o que é. Se sou violento, não posso resolver o problema da minha violência sem procurar ser não violento. Em vez de perseguir o ideal, criando assim um conflito entre o que é e o que deveria ser, esse conflito dos opostos, responsável por tantos problemas. Não posso examinar o que é, ao invés de projetar o oposto e criar conflito. Não posso examinar aquilo que sou realmente. Mas é justamente isso que estamos sempre evitando, não é verdade? Porque, em geral, nós não desejamos saber o que somos realmente. Ou nos envergonhamos do que somos e o condenamos, ou o tememos, ou desejamos transformá-lo em outra coisa. Assim, nunca examinamos o que é. E antes de podermos modificar o que é, não é necessário que conheçamos a sua estrutura, que saibamos como é constituída na realidade. E como podemos sabê-lo se estamos a todas as horas empenhados em modificá-la? Temos tanto medo de nos vermos despojados de tudo, vazios, sem nada possuirmos. Queremos encher o nosso vazio com alguma coisa. Se me sinto só, fujo da solidão. Ligo o rádio, leio um livro, vou à igreja rezar, mergulho em atividades sociais. Tudo faço para evitar a solidão. Se não lhe fujo, lhe tenho medo. O medo, portanto, nos impede de compreender o que é. O medo nos leva à prática de várias atividades cuja função é a de nos oferecer uma fuga da realidade do que é. Portanto, não acho importante cada um de nós lance fora todos os ideais, visto que nada significam, e que procuremos ver o que se passa em nós mesmos, momento por momento. E se estamos cônscios de nós mesmos, de momento em momento, sem escolher, sem condenar, sem julgar, sem nos rendermos àquilo que antes considerávamos feio, mal, ignóbil, existirá então temor? Só existe temor quando estamos fugindo. A própria ação de fugir é temor. E quando, sem fugir, somos capazes de encarar a coisa que antes condenávamos e de que fugíamos, a coisa que estamos lutando por modificar. Se somos capazes de encará-la sem fazer nenhuma daquelas coisas, então essa mesma coisa que estamos tentando fugir não deixará de existir. Se examinarmos verdadeiramente esta questão, veremos que quando a mente é violenta e tem o ideal da não violência, ela está fugindo ao estado em que se encontra ou desejando alterar esse estado e, portanto, está resistindo à violência. Não significa que a mente deve render-se à violência, mas quando a mente está livre de toda resistência com relação à violência, existe então um problema? O problema só existe porque a mente resiste. Essa coisa, como já disse, tem de ser meditada, ou melhor, experimentada diretamente. E se o fizer, verá que quando a mente não tem nenhum ideal, quando não está tentando se tornar algo, há um estado de ser, em que não existe o tempo, porque o tempo é o problema. A velhice, o sentimento de frustração, o medo de não alcançar um alvo, de não vir a ser, de não preencher-se, tudo isso pressupõe o tempo. E isso é tudo o que sabemos. Nesse estado vivemos e funcionamos e lutamos. Portanto, o conflito entre o que é e o que deveria ser é um processo interminável. E quando a mente compreende isso, não há então uma liberdade de ser sem vir a ser?
Portanto, não necessita de nenhum ideal. E considero muito importante compreender isso. Sem dúvida, esta é a verdadeira revolução e não o processo de criar a antítese e depois lutar com a antítese para produzir uma síntese. Se for capaz de pensar em tais termos, não em termos de vir a ser, mas de ser, o que é uma coisa extraordinariamente sutil e dificílima de compreender, verá então que os nossos problemas, que implicam o tempo, desaparecerão completamente. Estará então a mente livre para descobrir e compreender o que é real e conhecer a sua bem-aventurança. 23 de maio de 1954. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!